Cidade Universitária. As principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária. Cidade Universitária. Cidade Universitária Entrevista. Geotecnia ambiental, solo e deslizamentos. Áreas de deslizamento deflagradas por chuvas em São Luís e geotecnia ambiental. Construções em área de risco no solo. O entrevistado é o Dr. Jorge Fernandes Azevedo, da coordenação do curso de Engenharia Civil da UFMA, CCT, especialista na área de geotecnia ambiental e mecânicas dos solos, orogeologia, cartografia, geotecnia, estabilidade de taludes. Especialista do grupo de análise de risco em geotecnia, deslizamentos deflagrados por chuvas em regiões tropicais montanhosas. Professor Dr. Jorge Fernandes, prazer tê-lo aqui no Cidade Universitária. Prazer, muito boa tarde a todos. Então, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho o que quer dizer geotecnia e mecânica dos solos. Em primeiro lugar, o que seria a mecânica dos solos? É a ciência de engenharia que estuda o comportamento dos solos em situações onde as tensões são aplicadas a esse material, né? Como, por exemplo, em fundações de prédios ou construção de aterros. Ou quando essas tensões são aliviadas no caso, por exemplo, de escavações ou cortes de encostas, ou ainda quando a água percola esse material ao longo do solo. Tá? Então, qual a importância da mecânica dos solos em si? Tá? No fato que todas as obras de engenharia elas são assentes no terreno. Então, para se fazer uma previsão de um material, como esse material irá se comportar, né, se o solo suporta determinada carga, se vai sem romper, ou se vai sofrer uma compressão muito grande, um recalque, é imprescindível saber esse comportamento do solo para projetar essas estruturas de engenharia. Já a geotecnia, ela é uma subdivisão da engenharia civil, ela engloba de forma, digamos assim, mais ampla essa questão da mecânica dos solos. Então, a geotecnia em si, ela é formada por um tripé, né? Ela é formada, além da mecânica dos solos, formada pela mecânica das rochas, que basicamente avalia o comportamento das rochas também submetidas a um comportamento, a uma tensão, a um estado de tensões, tá? Diferente do geostático que ele se encontra, e também engloba a geologia de engenharia, que avalia os problemas e aplicações de conceitos geológicos no âmbito da engenharia civil em si. Agora, professor, em São Luís o tipo de solo existente na capital é favorável para a edificação? Em São Luís tem muitas áreas com possibilidade de construções de grandes apartamentos. Como é que se dá isso aqui em São Luís na sua avaliação? Bem, todo tipo de solo ele apresenta uma maior ou menor aptidão para a construção. Isso vai depender exatamente dos parâmetros geotécnicos do material em si. E isso vai nortear exatamente a solução técnica a ser empregada em cada caso. Tá? Por exemplo, em áreas em que se tem um solo mole saturado, por exemplo, em áreas de mangue, né? Não se deve utilizar, nesse caso, fundações rasas como sapatas, né? Que são fundações mais superficiais. Então, nesse caso, o ideal seria utilizar fundações em estacas, né? Chamadas fundações profundas, que são capazes de ultrapassar toda a camada menos resistente, essa camada de solo mole, e se apoiar em um solo com melhor resistência em profundidade. Então, daí a necessidade que se tem de fazer uma campanha de ensaios para caracterizar o material que se está trabalhando e fundamentar o projeto a ser desenvolvido. Então, é imprescindível você fazer ensaios de granulometria, correspondente à distribuição do tamanho dos grãos do solo. O que seriam esses ensaios? Não, então são ensaios de laboratório, basicamente, para se obter os parâmetros, as propriedades do solo em si, né? Por exemplo, ensaios de granulometria, distribuição do tamanho dos grãos do solo, saber, tá? Limites de consistência, saber se esse solo é mais plástico, é menos plástico, né? A quantidade de finos que existe nele. Ensaio de adensamento também, saber se o solo é muito compressivo, se vai sofrer muito recalque, né? E também ensaios de resistência do solo, basicamente saber a envoltória de ruptura desse solo, a máxima carga que ele pode suportar sem romper, né? Ou seja, por exemplo, com a máxima carga que pode chegar em um pilar e esse pilar vai submeter ao solo sem que haja ruptura, tá? Além da permeabilidade, né? A maior ou menor facilidade da água percolar em torno desse solo. Agora, professor, a gente percebe que alguns empreendimentos de São Luís foram construídos em áreas próximo de riachos, de córregos, né? Por exemplo, vou citar um exemplo claro, Forquilha. Ali, aquela região ali, ela sempre foi banhada, né, por pequenos riachos,
buriti, né? Aquela espécie de buritizeiro, né? Que a gente chama, de juçara também. Ali, como é que deve ser feito a solidificação desses solos aqui, né? Nessa parte da região de São Luís? Bem, essa questão aí já foge um pouco da parte técnica e já vai mais para a parte legal, como você disse, né? Áreas que, por exemplo, em torno de nascentes, ao longo de na margem de córregos, né? Na presença de buritis, por lei, você não pode construir porque é uma área de preservação permanente, né? São áreas protegidas exatamente do ponto de vista legal e também do ponto de vista ambiental. Então, um exemplo, como você citou também, é exatamente o que está acontecendo, por exemplo, na Via Expressa e também na área do Araçagi, né? Que você tem essa fitofisionomia característica, que é a questão da vegetação de buritis, e é uma área que permanece alagada basicamente o ano todo, né? É o que a gente chama, do ponto de vista técnico, de um bioma chamado vereda, tá? Então, essa área de vereda também, por lei, ela é protegida. Você não deve construir, no mínimo, numa largura de 50 metros a partir da área encharcada. Exatamente porque essa área de vereda é uma área considerada como uma recarga do aquífero, né? E, assim, tem uma importância muito grande do ponto de vista ambiental. Tá? Logicamente, se você pudesse construir, você teria soluções técnicas, como eu já falei, questão da fundação mais profunda, né? Causar a questão dos recalques, você poderia utilizar drenos de areia para facilitar a ocorrência, né? Tornar mais rápida a ocorrência dos recalques. Mas, enfim, o problema aí não é técnico, o problema seria um problema ambiental, de cunho ambiental. Tá? Por que todos os anos, no período de chuva, a Defesa Civil faz alerta sobre áreas de deslizamento? Todo ano, a mesma história, a mesma coisa, e no fim a gente acaba tendo problemas, né, de deslizamentos nessas áreas. E eu posso citar ali próximo ali no Coroadinho, nós temos um pouco no Filipinho, né, que são áreas que quando chove, né, há uma tensão maior do solo. Então, o principal motivo é que a chuva, para o nosso ambiente aqui tropical montanhoso, é o principal deflagrante dessa ocorrência desses eventos de deslizamento em si, tá? Então, assim, só para situar, quando é que ocorre um deslizamento? É quando as forças atuantes no talude, ou seja, contra a estabilidade do talude, se igualam às forças resistentes, tá? Então, a ação da água, da chuva em si, ela atua de forma dupla, né, e de forma deletéria. Primeiro, ela atua no sentido de diminuir as forças resistentes no solo e também no sentido de aumentar as forças atuantes, porque a água, de uma forma geral, ela pesa, né? Então, quanto mais peso nesse talude, maior a tendência de ocorrência de deslizamento, tá? Então, basicamente, as forças resistentes que estão presentes no talude, ela é composta pelos parâmetros geotécnicos de coesão, que é uma espécie de cola entre os grãos e presente mais em solos finos, e pelo ângulo de atrito. O ângulo de atrito é basicamente o contato direto entre dois grãos, então você tem um atrito e tem uma resistência também do solo. Fora isso, você tem uma componente, quando o solo está não saturado, ou seja, quando todos os vazios desse solo não estão preenchidos totalmente com água, que a gente chama de coesão aparente, né? Essa coesão aparente, ela é típica de solos não saturados. Então, enquanto você não tem chuva, você tem esse bônus de resistência. Além da coesão e do ângulo de atrito, você tem a coesão aparente. A partir do momento em que começa a chover, esse nível freático sobe, né? Você tem uma quantidade maior de água presente no seu talude, na sua encosta, então essa coesão aparente diminui. A partir do momento em que ele se torna saturado, a pressão de água se torna positiva, essa poropressão se torna positiva, e o atrito entre as partículas, né, e essa coesão também, ela é diminuída. Então isso é que provoca exatamente a ocorrência de deslizamentos. São esses dois fatos principais em torno da chuva. Ela aumenta o peso do talude, aumenta as forças atuantes e, consequentemente, reduz as forças resistentes. Então, uma coisa tende a se aproximar da outra e aí acontecem os deslizamentos em si. E eu lhe pergunto, que áreas são essas? As principais áreas, assim, do ponto de vista de geometria, né, de forma do talude, são aquelas que apresentam inclinação com a horizontal, ou seja, o que a gente chama de declividade mais acentuada, tá?
Mas nem sempre isso é uma regra geral. Por exemplo, há estudos em outros países, como na Colômbia, na cidade de Medellín, em que verificou-se que a maior incidência de deslizamentos estava exatamente em declividades mais baixas, entre 10 e 25 graus, né? Ou seja, declividades mais altas, 30, 45 graus, não tinha tanta ocorrência desses deslizamentos, eram mais em declividades mais baixas. Outra característica é a forma das encostas, isso influencia muito também na ocorrência dos deslizamentos. Então, encostas com perfil de curvatura, que é aquela forma vista lateralmente do tipo côncava, uma forma de concha. Rio de Janeiro tem muito isso, né? Isso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, o Paraná também tem muito, né? Bahia, Recife, também em Pernambuco, tem muito dessas ocorrências. Mas também em outros países, né? Medellín sofre muito com esse tipo de ocorrência. Tanto que lá eles têm sistemas de alerta, tá? Um sistema de alerta chamava SIATA, Sistema de Alerta Temprano, voltado exatamente para a prevenção desses escorregamentos nas áreas mais montanhosas da cidade. O Rio de Janeiro também tem, né, o chamado Alerta Rio, vinculado à Fundação GeoRio, tá? Mas, basicamente, se você tem uma forma do tipo côncava, né, em forma de concha, ou quando você verifica o plano de curvatura, forma vista de cima, do tipo convergente, são também formas de vertentes, formas de talude, que são mais propensas à ocorrência de deslizamentos, exatamente pelo fato de haver uma maior concentração de água. Fora isso, a gente pode também relacionar aqui, citar, o problema do ponto de vista da atividade antrópica. A atividade antrópica também contribui muito para a ocorrência desse tipo de evento, né? Então, por exemplo, a retirada da cobertura vegetal, né, por aquelas pessoas que ocupam o talude em si, né? A cobertura vegetal é aquela que serve de proteção contra a ação erosiva da chuva e também por outros processos de intemperismo, o lançamento e concentração de águas pluviais ou servidas, vazamento de redes de abastecimento, esgotos e presença de fossas, execução de cortes nesse talude em geometrias que não são muito favoráveis ou incorretas, né? E o lançamento de lixos também nas encostas no talude também contribui muito do ponto de vista da ação humana para a ocorrência desses deslizamentos. Como você mesmo falou, no Rio de Janeiro, a ocorrência é muito grande em relação a essas incidências. Então, no caso aqui da capital, quais os bairros o senhor poderia dizer aqui para o ouvinte que tem um estado de atenção e alerta? Tá? Então, segundo a Defesa Civil Municipal, são 59 pontos com possibilidade de acidentes atualmente aqui na número capital. alto, né? Número alto, né? Mas veja, também, por exemplo, no Distrito Federal, a gente tem também esse problema de mais ou menos 40, 45 pontos de catalogados pela Defesa Civil, também com problemas de acidentes geotécnicos. Tá? Então, o bairro com maior quantidade de áreas problemáticas aqui em São Luís é o Itaquibacanga, com 18 pontos de risco, segundo a Defesa Civil. Seguido do Coroadinho, como você falou, e aí já tem 16 pontos. Também são considerados ainda alguns bairros com regiões ameaçadas, os bairros de São Raimundo, da Vila Lobão e da Vila Isabel Cafeteira. Também configuram-se como bairros com esse tipo de problema, né? Que são aqueles que apresentam um relevo mais movimentado, né? Uma amplitude altimétrica maior. Como o senhor citou, a área Itaquibacanga, né? Ela tem várias entranhas de rios, ela realmente é uma área muito complexa, né? Para você construir uma civilização habitacional, né? Esse bairro que você citou, da Vila Isabel aqui na área Itaquibacanga, é bastante acidentado, né? Isso, exatamente. Mas o problema maior é a questão das ocupações desordenadas, né? Então, essa ação antrópica... Você sugeria, por exemplo, professor, eu sei que é uma questão mais... foge um pouco, mas a sua opinião é sempre importante. O correto seria não habitar essa área, porque é uma área que, por mais que você faça uma edificação com segurança, mas na melhor das hipóteses, o melhor seria não ocupar essas áreas? Exatamente. O ponto principal é esse, né? Você não deveria ter nenhum tipo de intervenção humana nessas áreas, né? Então, o poder público deveria verificar isso, né? E, assim, não só tomar providências depois que acontece a tragédia em si, né?
como a gente vê também lá na região serrana do Rio, né? Em 2011 aconteceu aquela tragédia que mais de 10 mil pessoas morreram. Lá em Xerém, né? Teve muitos problemas. Isso, né? Mas principalmente lá em 2011 foi muito crítico, né? 10 mil pessoas morreram. Sim. Tá? Então o primeiro passo seria esse, você não deixar que as pessoas ocupassem esses locais que apresentem uma ameaça, né? Uma susceptibilidade maior de ocorrência de deslizamentos. Então você tem diversas técnicas de geoprocessamento, né, utilizando modelos numéricos de terreno, que é a topografia em si, para verificar, fazer um panorama geral e verificar quais seriam as áreas mais propensas. Então, a partir disso, o poder público poderia verificar e impedir que as pessoas entrassem nessas áreas. Mas já que já se encontram, né, ocupadas, então você tem que fazer, como a Defesa Civil faz, fazer um programa, né, de monitoramento sistemático para verificar a condição de talude, entrar com intervenção física, como muros de arrimo, né, contenções, para tentar minimizar ou mitigar essas ocorrências, né, mas sempre fazendo monitoramento. Né. Como eu falei, municípios ou lugares que apresentam consequências maiores do ponto de vista da ocorrência de deslizamentos, Medellín, Rio de Janeiro, eles apresentam sistemas de alerta, né? Então isso já está automatizado, eles têm a base de dados deles, eles obtêm registro de chuvas periódicos e colocam lá nos modelos deles, matemáticos deles, e conseguem fazer a previsão de ocorrência de deslizamento mediante uma determinada chuva. E aí, com isso, eles conseguem alertar com tempo hábil as pessoas que se encontram nas encostas para que possam sair e não aconteça na pior das hipóteses, possa haver uma perda do ponto de vista de estruturas, né? Mas não de vidas. Então, o objetivo maior é sempre manter a vida das pessoas, né? Não evitar que as vidas sejam perdidas por conta desses acidentes. Uma última pergunta, professor Dr. Jorge Fernandes. São Luís foi atingido por fortes chuvas, né? Desde janeiro. E qual é a sua avaliação? É um risco muito grande esse período chuvoso forte, né? Inclusive durante esses meses. E o último dado que saiu é que São Luís choveu além do normal, comparado a outras capitais do Nordeste. Então, o problema maior é essa questão da saturação do solo, né? À medida que esse solo fica muito saturado, a probabilidade de acontecer um deslizamento, ela aumenta, né? Ela vai para as alturas. Então, assim, a gente não teve, apesar desses registros de chuva muito altos, acima da média, como você tem citado, a gente não tem feito nenhum registro de ocorrência de um grande movimento de massa, né? De um grande deslizamento, assim. Então, como a gente já está no final do período chuvoso, a tendência é que as condições de estabilidade, elas melhorem, né, nessas regiões de risco, tá? Mas assim, como aconteceu lá em Caxias, lá o Morro do Alecrim. No Morro do Alecrim veio uma quantidade de chuva muito baixa ao longo de vários dias, e depois, com uma chuva mais alta, o Morro do Alecrim desabou, né? Então ele já vinha perdendo resistência do solo pela saturação gradual, né? Ele ficou encharcado por vários dias, e aí aconteceu uma chuva de maior pico que deflagrou a ocorrência. Então, assim, do ponto de vista agora desse final de período, a gente não precisa se preocupar tanto, porque a tendência é que as chuvas já fiquem mais espaçadas e aí o solo volte a ter uma condição mais segura do ponto de vista de resistência, né? Então tem que se preparar sempre agora para o próximo período chuvoso, né? Mas sempre verificando questão de erosões, como é que se existe algum ponto que as erosões estejam se desenvolvendo mais, né, ao longo dos anos, ao longo do ano em si, mas o foco é sempre manter essa verificação sistemática nessas áreas, né, apesar de não ter chuva. Professor Jorge, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidade Universitária. Tá. Eu que agradeço a oportunidade e boa tarde. O programa de hoje teve a produção de Adriana Menezes. A coordenação deste programa é de Marcos Belfort. A edição de áudio é de Anderson Rodrigues. Eu sou Newton César. A você que acompanha o nosso programa, muito obrigado. Uma boa semana. Até lá.
Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.